Olá, um bom dia para você. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar hoje projeto que proíbe a concessão de incentivos da Lei Rouanet a projetos culturais que tenham condição de gerar lucro. Desde 1991, a Lei Rouanet é o principal mecanismo de incentivo à cultura no Brasil. Projetos são encaminhados ao governo federal e, se forem aprovados, estão aptos a conseguir patrocinadores. Estes podem deduzir do imposto de renda parte ou até 100% do valor investido. A lei, no entanto, não diferencia projetos de rentabilidade garantida. Para o senador Lazier Martins, essa é uma distorção e, por isso, ele apresentou uma proposta que proíbe a concessão dos incentivos da Lei Rouanet a projetos que tenham potencial lucrativo. Segundo o autor, os recursos públicos devem ser direcionados a quem realmente precisa do apoio governamental. O relator da matéria, senador José Medeiros, deu parecer favorável, afirmando que a proposta traz economia aos cofres públicos. Segundo ele, só em 2015, a Lei Rouanet representou uma renúncia de R$1 bilhão. O texto também estende a proibição a projetos culturais que incentivem a prática de crimes ou atentem contra a moral pública. Confira agora o que está previsto para as comissões do Senado na manhã desta terça-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, audiência pública na subcomissão do Estatuto do Trabalho para discutir o sistema de inspeção de trabalho. Também, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem reunião. Na pauta, entre outros, o projeto que determina que os investimentos públicos em infraestrutura e operação dos serviços de transportes sejam regidos por critérios econômicos. Às 11 horas, a Comissão de Agricultura faz audiência pública para debater os investimentos em infraestrutura logística de estradas. A expectativa é de melhoria do escoamento da produção agrícola com a redução do orçamento em transporte terrestre. Às 11h30 está prevista a reunião da Comissão de Educação. O primeiro item na pauta é o projeto que simplifica o procedimento de importação de substâncias sujeitas a controle especial para pesquisa científica e tecnológica. E também às 11h30 a Comissão de Meio Ambiente tem na pauta, entre outros, o projeto que fixa diretrizes nacionais para o saneamento básico. O texto prevê incentivos para a dessalinização da água do mar e das águas salobras subterrâneas. Segurança Pública, Justiça Eleitoral e Educação são alguns dos temas que vão estar na pauta do plenário desta semana. Confira na coluna da jornalista Érica Christian. Um dos destaques do plenário é a votação do projeto que proíbe o contingenciamento de recursos da área de segurança pública. De 2012 a 2017, R$2,5 bilhões destinados ao setor foram bloqueados pela União. Os senadores também podem votar a proposta que proíbe a Justiça Comum de se manifestar em ações relacionadas a questões internas dos partidos políticos. Apenas a Justiça Eleitoral vai se manifestar nesses casos. Na área de educação, os senadores podem votar o projeto que obriga a instalação de bibliotecas em todas as escolas públicas. E, por fim, os senadores podem votar o projeto que altera a taxa de fiscalização de funcionamento da Anatel para empresas de telecomunicações. Aquelas que descumprirem com as metas de atendimento aos consumidores vão pagar mais. E também nesta terça-feira, o Congresso Nacional deve examinar o veto presidencial ao Refis, Programa de Refinanciamento de Dívidas Tributárias de Micro e Pequenas Empresas, optantes pelo Simples. Ontem, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que o veto ao Refis para pequenas empresas não se justifica. Nesses últimos 10 anos, nós fizemos 17 refis. Inclusive, anistias foram feitas. Portanto, quando chegou a vez dos pequenos, dos miúdos, dos microempresários, a área econômica encaminhou nota técnica para que o presidente vetasse na íntegra aquela lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. A mesma coisa, e por isso nós vamos destacar e espero que nós amanhã derrubemos esse veto.
Proposta que libera o cultivo da cana-de-açúcar está na pauta de votações do plenário e divide opiniões. Ambientalistas querem adiar a votação. Defensores do projeto negam destruição da floresta. De autoria do senador Flecha Ribeiro, o projeto autoriza o plantio de cana-de-açúcar em áreas alteradas, ou seja, que perderam a vegetação original e em localidades dos biomas Cerrado e Campos Gerais, situados na Amazônia Legal. Não tem lógica você poder plantar na Amazônia soja, milho, algodão e não pode plantar cana. O projeto não derruba uma única árvore. Ao defender que a proposta restrinja o plantio da cana-de-açúcar às áreas já degradadas, o senador Eduardo Braga afirmou que não vai haver destruição da floresta para essa monocultura. Para você fazer qualquer plantio, você precisa de autorização dos órgãos competentes. Portanto, os órgãos competentes só dariam a autorização para que essas áreas fossem plantadas quando elas já estiverem degradadas. Pelo projeto, o cultivo da cana-de-açúcar na Amazônia Legal está condicionado à proteção do meio ambiente, à conservação da biodiversidade, ao uso racional dos recursos naturais e de tecnologia apropriada, ao desenvolvimento econômico e social da região e à ocupação de áreas degradadas ou de pastagens. O senador Randolfo Rodrigues vai tentar adiar a votação mais uma vez. Segundo ele, a plantação da cana pode destruir a Amazônia. O próprio projeto, então, entra em contradição contra a própria lei existente. O atual Código Florestal diz que as áreas degradadas na Amazônia têm que ser objeto de reflorestamento, de recuperação. Para cumprir a lei, nós temos que recuperar as áreas degradadas, não consolidar a degradação. Um possível acordo entre Mercosul e União Europeia foi tema de debate aqui no Senado Federal. Na Comissão de Relações Exteriores, os debatedores apontaram problemas internos do Mercosul e os entraves ainda existentes para um possível acordo do bloco com a União Europeia. Enquanto o Mercosul não estabelecer o que é que ele quer como objetivo e qual é o parâmetro principal, quais as políticas principais do Mercosul, é difícil você ter uma negociação. A professora acredita que a falta de identidade do Mercosul dificulta a construção do acordo de livre comércio com o grupo europeu. Para ela, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai precisam estabelecer os seus objetivos. Mercosul precisa tentar achar esse elo em comum. Qual elo comum, qual é a agenda comum para tentar estabelecer a partir dali um polo de negociações e levar isso frente aos outros países. Porque quando você senta para negociar, é cada um com seu polo e com sua visão individualista. Isso é complicado para um bloco regional. Para este especialista, o Mercosul é um corpo sem alma e se perdeu dos seus projetos originais. Esse projeto comum, ele foi sendo gradualmente abandonado ao longo da trajetória do próprio bloco. Então, nesse sentido é que eu digo, você tem hoje um mecanismo que tem uma funcionalidade, uma importância relativa do ponto de vista comercial, mas não está acoplado a um projeto mais amplo, a um projeto maior. E, além disso, a dificuldade dos dois blocos de conciliar interesses é o principal obstáculo para um acordo ser assinado. Carne, o Mercosul vem pleiteando, pelo menos 200 mil toneladas podendo ingressar no mercado europeu com tarifas reduzidas. Eles nos oferecem apenas 70 mil toneladas. Eles têm também um interesse em acesso aos seus produtos lácteos ao mercado do Mercosul, a automóveis. A vida do cidadão brasileiro deve ficar menos complicada. É o que promete a comissão mista do Congresso, que discutiu alternativas para reduzir a burocracia na emissão de documentos e nos processos judiciais. Os senadores já começaram a votar projetos com esse objetivo. A partir de hoje, você acompanha aqui no Senado Notícias uma série de 4 reportagens sobre a desburocratização. Por que a burocracia existe? O Estado cria alguns aparatos, alguns mecanismos, por um lado, para motivar, às vezes, o comércio, mas também, por outro lado, talvez para proteger o consumidor. Se você exagera nessa dosagem desses mecanismos, acaba que você prejudica
né? Vamos dizer assim, essa relação consumidor-empresa, né? E aí acaba que isso aí freia, às vezes, a atividade econômica. Para este contador, a partir do momento em que a burocracia para de controlar a segurança das ações e começa a criar dificuldades, ela deixa de ter importância. Se você precisa mandar uma cópia de uma identidade, escanear um contrato de locação, para que eles tenham a referência, isso é importante. Mas a partir do momento que pede um documento autenticado e eles não têm competência para ir na Polícia Civil confirmar se o documento é verdadeiro ou não, aí realmente a burocracia é um excesso. Eu tinha comprado o carro estava pago, mas na hora de transferir não aceitaram porque a firma tinha 3 sócios, um deles não rubricou. Então, quer dizer, se os outros 2 rubricou, tinha CNPJ, tudo direitinho, poderia ter facilitado, mas não facilitou. Grande parte dos problemas que nós temos de burocratização é órgãos públicos que impõem desnecessárias regras ou até abusivas regras para coagir o indivíduo a pagar tributos ou pagar determinadas punições administrativas sem um justo motivo. E essa morosidade tem irritado muita gente. Você acha que cartório é um sinônimo de burocracia? É sinônimo? É burocracia física, minha filha, é burocracia. Hoje, por exemplo, eu perdi uma tarde de trabalho vindo aqui no cartório para, enfim, dizer que, através de uma assinatura do tabelião, dizer que eu sou eu, né? Não é possível que não exista um outro método, né, para a gente agilizar o nosso dia a dia, que não seja vir ao cartório, né? Eu estou fazendo um contrato de aluguel e tive que vir aqui para reconhecer firma e um monte de papel. Os tabeliães lamentam que a sociedade não enxergue o valor que os cartórios têm no combate a fraudes, como a falsificação de assinaturas, cédulas de identidade e procurações. Todo procedimento burocrático você tem que vir ao cartório. Mas isso deve-se justamente à segurança jurídica. Foi pensando em melhorar o cotidiano do cidadão e das empresas, sem descartar a importância dos cartórios, que uma comissão de parlamentares trabalhou durante todo o ano passado, analisando processos e rotinas de órgãos públicos e propôs mais de 30 mudanças em leis que garantem maior agilidade nos procedimentos. O Congresso tentou, por meio dessa comissão de desburocratização, feita e composta por senadores e deputados, tentou fazer uma lipoaspiração legislativa, tentou tirar as gorduras que há na legislação e que estabelecem procedimentos necessários para as pessoas. Nós precisamos, de fato, ter uma cultura de racionalidade. Isso se dá através, portanto, de um método permanente. A comissão mista foi instituída com esse propósito, exatamente com a visão de apresentar uma coletânea de atos normativos que pudessem colaborar com esse objetivo, focado em alguns itens específicos, especialmente facilitando a questão da vida empresarial, o que diminui o custo do Brasil, facilitando a vida dos cidadãos para torná-la mais leve, mais simples, e, ao mesmo tempo, tornando a justiça mais rápida. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Fique agora com o programa Argumento, que recebe o senador Jorge Viana. Ele faz um balanço sobre o 8º Fórum Mundial da Água. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.